Kati, mas como eu vou trabalhar autocontrole com o meu filho se eu mesmo me descontrolo tantas vezes? Esse tipo de pergunta é uma questão que preocupa muita gente e que eu tenho ouvido muitas vezes desde que eu comecei 9 anos atrás a trabalhar essa questão de educação do caráter, cultivo das virtudes. Eu nunca me esqueço, no treinamento que eu fiz com os professores na primeira escola que adotou o nosso programa, Valores e Virtudes, uma das professoras disse mais ou menos a mesma coisa. Olha, tem uma dessas virtudes que para mim vai ser muito difícil trabalhar com as crianças, porque é algo que eu venho há anos tratando comigo mesma e ainda não me resolvi. E esse dilema pode mesmo paralisar muita gente. Por um lado, se você pensar bem, isso já demonstra um ponto essencial de caráter. Eu não quero ensinar aquilo que eu não vivo. Eu não quero viver uma hipocrisia de dizer faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por outro lado, esse tipo de pensamento pode nos travar e nos impedir de trabalhar aquilo que nós precisamos na nossa tarefa como educadores. É aquele peso de eu não sou bom o suficiente para falar sobre caráter. Mas você que está aqui assistindo esse vídeo faz parte desse grupo que eu chamo de educadores raros. São pessoas que não correm dos desafios, mas enxergam neles uma oportunidade para ensinar melhor, educar melhor e sim, amadurecer também em suas próprias questões e atitudes. E é por isso que hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos falar de boas notícias. Eu sou a professora Catarine Jordão, fundadora aqui do Educar com Sapiência e criadora do programa Valores e Virtudes. E hoje nós vamos conversar sobre 3 questões muito importantes para quem quer trabalhar o caráter das suas crianças. Afinal, é preciso ser perfeito para ensinar virtudes e educar o caráter de alguém? Por que as histórias são a nossa melhor ferramenta nesse desafio? E, finalmente, como, de forma prática, eu posso trabalhar no meu dia a dia ensinando virtudes através das histórias? Então já vamos começar respondendo a essa questão que ficou no ar. É preciso ser uma pessoa que faz tudo perfeitamente para ter moral e então poder ensinar virtudes? E aqui entra um lembrete muito importante. Gente, não existem pessoas completamente perfeitas que acertem em tudo e o tempo todo tenham atitudes plenamente sábias e maduras. É claro que existem pessoas com graus de imaturidade diferente e espera-se que nós estejamos bem à frente das crianças nesse quesito, mas se você criou a expectativa de que você precisa ser um modelo de comportamento para uma criança, um adolescente, um jovem a quem você ensina, isso pode ser um grande problema. Eu vou te explicar por quê. Quando nós tentamos nos colocar nessa posição de o modelo perfeito, 3 coisas podem acontecer. Primeiro, se o seu aluno ou seu filho tiver uma personalidade mais crítica, logo ele vai perceber que você não é perfeito assim e vai começar a usar isso para argumentar contra você. Tá vendo? Mas você também grita. E esse é um momento em que muitos pais e professores se sentem culpados, constrangidos, pedem 1000 desculpas, se colocam quase em posição de humilhação diante do seu aluno ou do seu filho. E é nessa hora que eles deixam de cumprir a sua missão de educar. Eu sei que você já está pensando, mas nós não precisamos ensinar aquilo que nós sabemos fazer. Já vamos chegar lá. Agora, imagina que o seu aluno ou seu filho não tenha toda essa análise crítica e admire muito quem você é. Ainda assim, existem outras possibilidades. Pode acontecer de, quando ele crescer, se dar conta de falhas que você cometeu e se sentir traído, se sentir enganado, porque achava que você era a pessoa que não errava nunca. E, mais complicado ainda, uma terceira possibilidade, é que essa criança ou adolescente pode crescer achando que ela precisa ser perfeita e acertar o tempo todo. E quando ela errar, quando ela falhar, para ela isso vai ser o fim. Eu falhei com as pessoas, eu sou uma fraude, eu não consigo, não vou mais nem tentar. Então, o que eu tenho dito aqui para os meus alunos e ao pessoal que nos acompanha é que o que as crianças, adolescentes, jovens
precisam ver em nós não é esse tipo de perfeição. Eles precisam ver que nós estamos em constante busca, lutando de forma autêntica para alcançar o amadurecimento, a sabedoria, e para os cristãos que conhecem essa perspectiva, nos conformarmos à imagem de Cristo. Eles precisam ver todos os dias o nosso empenho genuíno em vencer nossos vícios, nossas falhas, nossos pecados, não para mostrar para os outros que nós somos perfeitos, mas para agradar ao nosso Deus. A mais poderosa lição de caráter acontece quando nós presenciamos alguém reconhecendo as suas falhas e trabalhando para corrigi-las, para vencer a sua própria natureza. Porque isso envolve humildade, perseverança, arrependimento. E se você é um cristão, você sabe, não é apontar para nós mesmos, mas apontar para aquele que ele sim é completamente perfeito. Ele viveu sem falhas, sem faltas. Ele, Cristo, é a referência que precisa estar no coração das nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. É com ele que todos nós desejamos ser parecidos. É claro que os nossos pequenos alunos e aprendizes precisam de exemplos vivos, precisam ser acompanhados por pessoas mais sábias, mais maduras, mas o nosso receio precisa ser: eu estou crescendo em maturidade e sabedoria? Ou eu sou exatamente a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás? Essa é a nossa preocupação. Crescer constantemente, buscando, acima de tudo, a glória do nosso Deus. E isso é o que torna tão leve a nossa jornada como educadores e tão possível. Nós não vamos conseguir acertar sempre e ser exemplo sempre, mas nós podemos contar com uma ferramenta que é muito útil, muito interessante nesse nosso desafio. E é aqui que eu quero falar para vocês sobre como as histórias nos ajudam na tarefa de educar o caráter e ensinar virtudes. Bom, eu amo as histórias, amo trabalhar com literatura, amo estudar sobre esse assunto e tem muita coisa que eu gosto e gostaria de falar. Se você vier aqui para a nossa formação na Academia Educar com Sapiência, certamente você vai encontrar um conteúdo bem profundo sobre tudo isso. Mas, a princípio, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todos nós aprendemos essencialmente não só por aquilo que nós ouvimos, lemos, mas por aquilo que nós vivemos, especialmente nessa questão de amadurecimento, questão de caráter. O que acontece é que nós não temos tempo de vida para passar por todas as experiências que nós precisaríamos para aprender aquilo que é necessário. E aí entra esse recurso maravilhoso que Deus nos deu, que é a nossa imaginação. Por quê? Quando você lê uma história, e uma história boa, bem escrita, você vai, por meio da imaginação, mergulhar ali em tudo aquilo que está acontecendo. Você vai caminhar lado a lado com aqueles personagens e se emocionar, chorar, sorrir, sentir medo quando eles passam por alguma aflição e aprender junto com eles também. É como um simulador de voo. Você está ali na segurança do seu sofá, lendo a sua história, ou na sala de aula com os seus alunos. E juntos vocês estão experimentando a coragem daquele herói, a dor da traição de um amigo, a recompensa da lealdade. Isso é o que nós chamamos de imaginação moral, porque essas experiências que nós vivenciamos por meio das histórias moldam aquilo que nós aprendemos a amar, moldam aquilo que nós desejamos viver na nossa própria vida. E quando você está ali lendo uma história com seus alunos, com suas crianças, elas servirão como esse mediador para que você ensine aquilo que você também aprendeu a amar, aquilo que você também continua trabalhando para colocar em prática na sua própria vida. Mas você me pergunta, ok, como então eu faço isso? Como eu transformo essas histórias e esses livros em algo que, na prática, vai realmente funcionar para ensinar e trabalhar ali a imaginação moral, o coração, o caráter das minhas crianças, dos meus alunos? Então, eu quero mostrar para vocês a lógica que nós usamos para trabalhar aqui. Eu vou começar falando como você pode planejar
um programa para o ano todo, porque, como eu digo aqui, não se trata, na questão de caráter e virtudes, de você falar uma vez, ensinar uma vez. Tudo isso leva tempo para ser absorvido pelo nosso coração, pelo nosso entendimento. Então eu sempre sugiro você fazer um trabalho de longo prazo, um ano ou mais, né? Eu tenho alunos aqui que estão há anos trabalhando a questão de caráter e virtude com suas crianças. Bem, o primeiro passo, então, é você escolher uma boa história. Também temos conteúdo muito profundo sobre isso aqui na nossa formação, mas, em resumo, uma boa história precisa ser rica. Eu sei que, às vezes, é tentadora aquela ideia de você criar uma historinha para ensinar alguma coisa. Ah, meu filho está mentindo, eu vou criar a história da menina que mentiu e quebrou a perna e se deu mal naquela situação. Quando eu fiz o trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação sobre identidade narrativa, eu aprendi que nós chamamos isso de didatismo. É quando você pega uma história e cria uma história para ensinar aquilo que você quer. E a história em si não tem uma riqueza literária de enredo, de emoções e tudo isso. De vez em quando a gente usa mesmo uma historinha curtinha só para uma finalidade pontual, mas o ideal é que as crianças tenham contato com boa literatura, histórias profundas em que eles acompanham ao longo do tempo todo o desenrolar do que acontecerá com aquelas personagens. Essas histórias não têm aquela carinha de lição de moral. Elas ensinam, mesmo que você não diga nada. Mas é claro que quando nós trabalhamos aqui educação intencional, nosso objetivo é descortinar o olhar dos nossos alunos, das nossas crianças, para enxergar os tesouros de sabedoria que existem nessas histórias, nesses contos, nesses livros. Rapidamente eu vou mostrar para vocês as histórias que nós usamos aqui. Nós temos todo o programa com as Crônicas de Nárnia, que são histórias maravilhosas em conteúdo, em emoção, em narrativa, em nível literário, em muitos aspectos. E nós temos alguns clássicos. Nós trabalhamos aqui com Pinóquio, O Jovem Fazendeiro. As edições que eu estou mostrando aqui, gente, a maior parte estão esgotadas, mas sempre tem outras edições e eu sempre busco indicar aquela que seja mais interessante. Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. O Mágico de Oz, que eu sei que tem gente que tem receio, mas essa história é muito interessante. O Vento nos Salgueiros, um clássico também, que não é muito conhecido, mas tem situações e reflexões muito profundas. E Heidi, a Menina dos Alpes, que são 2 volumes, hoje você já encontra em um volume só. Uma história linda, maravilhosa, e eu mesma, assim, todas essas histórias aqui, gente, quando eu li pela primeira vez, já adulta, me emocionaram muito, me ensinaram muito. Os clássicos têm isso, né? Eles não têm idade, eles não têm limite de como eles podem falar ao nosso coração e à nossa mente. E é claro, você tem os contos, que são histórias bem mais curtas, mas também já com um desenvolvimento literário. Nós aqui buscamos sempre fazer um trabalho de curadoria e seleção de contos realmente muito bons em questão de nível de linguagem, mensagem que ele transmite, a beleza, né, da história em si e o conteúdo que ela possui. Então, por exemplo, no Estudo das Virtudes, volume 2, nós temos histórias que são da nossa seleção Volta ao Mundo. O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen, da Dinamarca, maravilhoso. Muitos contos dele são lindos e profundos. Nós temos O Escritor Florentino, um conto de Edmondo de Amicis, da Itália. Nós temos Fortunatos e a Bolsa Mágica, que é uma história super tradicional, muito antiga e que é citada em outras histórias, inclusive. Nós temos Yexian, que é um conto tradicional da China, que é muito parecido com a história da Cinderela. Só que o interessante é que este conto é bem mais antigo do que aquele conto que nós conhecemos da Europa Ocidental, dos irmãos Grimm e entre outros, né? Da Cinderela. Então, quando você for selecionar as suas histórias, leia antes, caso você não tenha acesso a uma seleção já pré-definida. Nós temos, eu até vou deixar aqui nos links,
uma indicação de livros que eu já fiz há um tempo atrás para pessoas que não conhecem tantas histórias e gostariam já de indicações de bons livros. Mas é claro que é interessante você ter os seus critérios, aquilo que você considera importante, interessante trazer para os seus alunos, para os seus filhos. Depois que você selecionar alguns livros, pensando em um programa para um ano todo, você precisa verificar a quantidade de capítulos de cada livro. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia, elas seguem um padrão de 15 a 17 capítulos. Quase todas as 7 obras têm esse padrão. E os capítulos também têm um tamanho padronizado. Isso é importante, porque se você vai fazer leitura em voz alta, que é a nossa ideia, existe um tempo que você leva na leitura de cada capítulo. Por exemplo, O Mágico de Oz tem capítulos curtíssimos. Já o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda tem capítulos mais longos. Então, dependendo da idade das suas crianças, você precisa repartir, né, a leitura para não ficar muito cansativo, especialmente se eles não acostumaram ainda com ter um tempo de leitura em voz alta. Aqui nós já organizamos mais ou menos, então quando são capítulos curtos, nós já juntamos 2, fizemos já um programa mais padronizado nesse sentido. Então, o terceiro passo é você definir o ritmo do seu trabalho. Eu sempre recomendo você seguir um ritmo mais tranquilo. Nós já fizemos aqui programas bem intensivos com a leitura de um capítulo por dia de Crônicas de Nárnia e nós trabalhamos ao longo de um ano com as nossas crianças. E os clássicos também, porque nós temos um programa que envolve todos esses clássicos que eu mostrei aqui para vocês. Mas esse é um ritmo para quem quer realmente, assim, trabalhar de modo bastante intensivo e tem tempo para isso. Eu sempre considero um período de leitura de entre 10, 20 minutos para cada vez que você vai ler, né, um capítulo ou uma seleção. Então considere no seu tempo se você tem como fazer isso todos os dias ou se seria melhor uma vez por semana. Então você consegue finalmente montar o seu programa, considerando que um ano tem 52 semanas, um ano escolar tem bem menos, você pode pensar aí cerca de 30, 35 semanas no máximo, sempre lembrando que existem imprevistos e você vai precisar de uma folguinha aí no meio. Feito isso, essa seleção maior, vou explicar a sequência de atividades bem simples que você pode usar para tornar as histórias essa ferramenta tão interessante e útil no seu dia a dia com seus alunos. Em todas as atividades que eu vou contar aqui para vocês, eu vou mostrar o exemplo dos 3 tipos de recurso que nós usamos aqui. Aqui nós temos o estudo das virtudes, material de introdução, que já vem com as histórias e todo o guia de trabalho para cada uma das atividades que você vai realizar. Nós temos os programas que acompanham a leitura dos clássicos. Então esse aqui, por exemplo, é do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E nós temos o Volta ao Mundo, que trabalha a partir de países. Vou mostrar para vocês também o exemplo em cada um deles para você ir ali pensando quais seriam as suas ideias e o que você pode fazer dentro da sua realidade. Então, uma vez que você escolheu o seu horário, o seu dia, o momento em que você vai trabalhar, o primeiro passo é você criar a antecipação pela história. Ao invés de você simplesmente dizer, gente, vamos sentar, vou ler a história, e toda aquela dificuldade de gerar a concentração, você começa criando expectativa, despertando a curiosidade dos seus alunos, da sua turma, pelo que vem pela frente. Eu sempre sugiro você pegar tópicos que vão aparecer ali na história e fazer perguntas para instigar essa curiosidade. Então, por exemplo, no caso da história do Fortunatus, eu sugiro aqui, no caso do nosso material, você sabe onde fica a ilha de Chipre? E aqui você já pode ir para o globo, ver quem acha, quem encontra, onde está, enfim. E no caso do vocabulário, o que seria um sultão? O que você imagina quando ouve essa palavra? Depois que você gerou aí essas dúvidas e expectativas, você diz: nessa história nós vamos conhecer um jovem que passou por muitas situações difíceis e tomou uma decisão que trouxe sérias consequências. O que será? O mesmo nós fazemos quando começamos um capítulo novo de um dos livros, um dos clássicos, né? Você já viu um castor?
O que você sabe sobre os castores? Na história de hoje nós vamos descobrir. E no caso do Volta ao Mundo, nós temos várias sugestões de atividades que são relacionadas àquele país, àquela história. Então, por exemplo, a história relacionada a esse país aqui que é a Argentina, nós fazemos perguntas. Quais são os animais que vivem na Argentina? Como são as paisagens desse país? Você já visitou esse lugar? Como você imagina que ele seja? A história de hoje vai mostrar pra gente um menino que viveu muitas aventuras viajando pelo interior da Argentina. Nesse caso, a história que acompanha é dos Apeninos aos Andes, também do Edmundo de Amicis, que, embora seja italiano, passou um tempo na Argentina e escreveu uma história situada neste lugar. Bom, uma vez que você gerou essa expectativa, isso tudo, gente, 2 minutinhos, como você pode perceber, tá? Você não precisa fazer grandes coisas aqui, porque a ideia é só deixar as crianças ali ansiosas pelo que virá. Na sequência, sim, vem a leitura da história, ou do capítulo do livro, ou da história que você tem em mãos. Isso, como eu disse, leva de 10 a 20 minutos. A ressalva que eu tenho aqui é que você precisa sempre buscar ler de forma envolvente, com entonação. Eu sei que nem todo mundo gosta de fazer a voz dos personagens, enfim, mas você consegue trazer uma expressividade para que os seus alunos fiquem presos ali naquela história. Eu gosto muito de contar histórias. A gente tem um curso só sobre como você fazer a leitura em voz alta de modo atrativo e não só para crianças, viu? Uma coisa que eu acho super legal é quando você começa a ler uma história e os adultos que estão perto começam a se aproximar e ficar olhando porque querem saber o que vai acontecer. Às vezes, até uma criança bem pequena, só pelo seu tom de voz e as suas expressões, fica ali tentando discernir o que está acontecendo, mesmo que seja de um livro que ela ainda não entende completamente. É por isso que a leitura em voz alta nós podemos fazer com grupos de variadas idades juntos. Então vem a parte de você conversar sobre a leitura. Eu coloco aqui uma questão de 3 minutinhos. Nessa conversa, nós vamos direcionar o olhar do nosso aluno e das crianças para perceber as atitudes das personagens. Por exemplo, na história do Fortunatus, o que Teodorus fez com a sua riqueza? Por que ele fez isso? E aí eles vão te responder, ele gastou tudo que ele tinha, porque ele queria sempre buscar novos prazeres. A história mesmo diz isso. Essa seção, no nosso caso aqui, nós chamamos de virtudes e vícios na história. No caso de Nárnia, a pergunta, por que o Sr. Castor pediu que as crianças ficassem em silêncio e fossem pela parte mais escura do bosque? As crianças vão dizer, porque ele estava preocupado com os inimigos que estavam ali, eles estavam correndo perigo se eles fossem vistos. E no caso da nossa história aqui, do Marco, dos Apeninos aos Andes, a pergunta, que pensamentos e palavras ajudaram Marco quando ele se sentiu desanimado ali no meio da sua jornada? E eles vão dizer, ele queria muito encontrar a sua mãe para ajudá-la e levá-la de volta para casa. Uma vez que você conversou ali e ajudou-os a entender a atitude das personagens, nós vamos para um momento muito importante, que é o 4º passo, quando nós fazemos a aplicação para a vida dos nossos alunos, das nossas crianças. Aqui nós chamamos de na história da minha vida. Então, quando você está falando sobre Fortunatus, você pergunta, qual virtude nos leva a conter o nosso impulso e fazer aquilo que é certo e não só aquilo que dá vontade? Lembrando do Teodorus, que vivia gastando toda a riqueza. E aí nós vamos falar que o nome dessa virtude é autocontrole. Se você já tiver ensinado sobre isso, eles mesmos vão dizer, isso é o autocontrole, ele não tinha autocontrole, ele saía gastando tudo. E na nossa vida? Você encontra dificuldades em controlar a si mesmo em algum momento? E aí você já está saindo de só analisar a personagem para conversar sobre a vida deles mesmos. No caso de Nárnia, a pergunta que nós colocamos, você é prudente em situações? Você sabe perceber quando existe um risco, um perigo e age pensando antes para evitar isso? Já na história do Marco, que a virtude era fortaleza, nós vamos conversar sobre isso. Como você faz quando você está com medo ou encontrando dificuldades
em algo que você precisa fazer? Como você lida com a questão da fortaleza? Você se sente forte nesses momentos? Aqui, gente, essa conversa às vezes se alonga, às vezes nós temos oportunidade de ouvir coisas que estão lá no fundo do coração dos nossos alunos, mas a ideia é que ela seja curta também, né? Eu coloco aqui uns 3 minutinhos de conversa só para você ajudá-los a perceber como essas questões que estamos falando não são tão simples assim de colocar em prática e que nós também enfrentamos essa dificuldade, não só as personagens. Agora, quero fazer uma observação aqui com relação ao tempo. Se você tem pouco tempo e está fazendo a leitura todos os dias, às vezes você não precisa fazer esses 2 passos da conversa logo na sequência da história. Se você tem condições, é maravilhoso. Mas, de repente, você pode fazer a leitura em um outro momento, no dia seguinte, no momento de lanche, em alguma situação, puxar a história para conversar um pouquinho sobre isso. Como essa conversa, a ideia é ser curtinha, você pode fazer isso até de modo informal. Então, vem o 5º passo, que é quando você vai reforçar, consolidar mesmo o que foi conversado ali. Algumas pessoas costumam parar só na parte da conversa. Eu considero muito importante que a criança, o adolescente, passe para o papel aquilo que ele refletiu, mesmo que de forma muito simples. Então, no caso do estudo das virtudes, nós temos o material do aluno, que tem as mesmas histórias, e você vai encontrar ali algumas sessões que ajudam nisso. Tem ilustrações para colorir, algumas atividades de passatempo, mas você vai ter a sessão com uma perguntinha. A mesma pergunta que nós fizemos lá na hora da conversa estará aqui para eles responderem. Então, aqui, por exemplo, estou com a história do Patinho Feio. Qual virtude nos leva a fazer como nossos pais nos dizem, sem reclamar? Eles vão escrever a virtude da obediência. Aqui nós temos um desafio para os maiores, né? O gato e a galinha acreditavam serem mais importantes do que os outros animais. Que virtude estava faltando a eles? Que eles já vão refletir, né? De forma um pouquinho mais sofisticada para você trabalhar com aqueles que já são maiores. Com os pequenos, nós geralmente fazemos essa autoavaliação, sempre vai ter de 1 a 10 para que a criança anote como você está hoje na virtude de obediência aos pais. De 1 a 10 eles vão pintar ali a bolinha, se eles acham que eles estão muito obedientes, se eles acham que não estão obedecendo muito. E, enfim, a parte da aplicação para os maiores. O que você refletiu sobre obediência? O que você pretende fazer a partir daqui? No estudo das virtudes e no guia dos clássicos nós fazemos dessa forma. No Volta ao Mundo, como é um material para ser mais prático e mais simples, nós temos já na mesma folhinha, eles podem pintar o nome ali da virtude, os pequenininhos, né? Os maiores já podem memorizar o versinho, ser forte e enfrentar os problemas. Se estiver difícil, farei mesmo assim. Não importa a adversidade, ficarei firme até o fim. No material do Volta ao Mundo sempre vai ter o versinho, que é o mesmo do cartão das virtudes que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, no vídeo anterior, né? Os versinhos dos cartões estão no material do Volta ao Mundo também. E na parte de cultivo da virtude, eles são desafiados, aqui com uma pequena tarefinha. Eles podem ir pintando os livrinhos cada vez que eles conseguem fazer aquilo. Aqui, para essa atividade de consolidação, hora de passar mesmo para o papel, eu deixaria uns 5 a 10 minutos. Considerando o seguinte, com a criança bem pequena, que ainda não está alfabetizada, nós temos a opção de você ser o escriba, porque sempre é legal, gente, você poder voltar depois e olhar ali todo aquele livrinho, né, tudo que eles pensaram, escreveram, e no caso dos pequenos você pode dizer: fala para mim, o que você pensou sobre o que você vai fazer hoje para conseguir ser obediente? E você escreve o que a criança ditar para você. Isso permite que você tenha um registro mesmo daquilo que elas conversaram, pensaram. Não fica só aquela conversa solta no ar, sabe? Eu já tive trabalhos muito legais com alunos, adolescentes, até que tinham muita dificuldade com a escrita,
mas que a gente registrou, e eles escreveram coisas muito bonitas sobre o que eles queriam praticar na sua vida, quais virtudes eles estavam se empenhando em trabalhar. Então a escrita, o desenho, toda a parte de registro tem essa beleza. Agora, nós temos um passo extra, que aqui seria o nosso passo 6, é um bônus assim, para nós aproveitarmos ainda mais o quanto essas histórias são maravilhosas. É o seguinte, você pode em cada capítulo ou história escolher alguns tópicos bem legais para aprofundar o conhecimento dos seus alunos ou das suas crianças de forma bastante atrativa. O nosso objetivo aqui, eu sempre falo para vocês que eu como professora, eu gosto de despertar o amor dos meus alunos pelo aprendizado. Eu gosto de ajudá-los a querer descobrir, querer saber, ter interesse em conhecer coisas novas. Então, por exemplo, na história aqui do Fortunatus, eu já deixo um pequeno trechinho, caso você não tenha tempo de preparar tudo isso. O material ele tem esse propósito, como eu já falei para vocês, de facilitar a vida de quem vai ensinar. Então, eu já deixei um pequeno trechinho para que você leia para os seus alunos, né? Aqui nós vamos falar sobre a cidade de Alexandria, o que era um sultão, como é que isso a gente pode aprender mais sobre esse aspecto. E eu deixo indicação também de temas de estudo, porque às vezes você bate o olho e fala, navios antigos, minhas crianças amam navios, eu vou pegar esse tema e explorar mais com eles. Então eu sugiro pesquisar sobre os triremes, dracar, caravelas, e você vai aprofundando conforme a imaginação mandar. Quando você tem tempo, você pode transformar essa pesquisa em momentos e atividades juntos. Nós já tivemos muitos trabalhos legais feitos por famílias, por turmas, a partir de temas da história. Maquete de uma caravela, ou no caso aqui do capítulo sobre o Castor, a sugestão de um momento cozinhando juntos, porque tem toda aquela narrativa do chá da tarde que a senhora Castor prepara. As crianças achavam super legal vivenciar esse momento. No caso do livro Jovem Fazendeiro, muitas crianças, o pessoal juntou para fazer uma experiência, porque ele cita que eles comiam pipoca mergulhada no leite. E as crianças ficavam curiosas, então o pessoal montava e vamos fazer então a nossa pipoca com leite para ver como fica. No caso já do Volta ao Mundo, nós temos muito conteúdo e sugestões, porque a proposta aqui já é de ir além da história e trabalhar mesmo questões de conhecimento. Então, nesse caso, nós trabalhamos bastante com relação ao país da história, né? Tem a parte de curiosidades sobre o país, a parte de bandeira, mapa, língua oficial, tudo para a criança, os alunos explorarem, né, este conteúdo. Nós temos uma carta em que eu descrevo, são cartas que eu escrevi, né, descrevendo o roteiro de um passeio pelo país, as imagens de todos os lugares que nós citamos ali na carta, os pratos típicos que nós falamos na carta também, enfim, é uma experiência bem interessante e imersiva, porque a proposta aqui é exatamente para quem gosta de viagens, explorar culturas e tudo isso. E nós temos as receitas típicas que já vem aqui. Algumas pessoas nos dizem que é a parte que eles mais gostam de fazer juntos a receita típica de cada país. E até algumas indicações de vídeos para você ver como é uma chacareira, que é uma dança típica em grupo lá na Argentina, como é o trabalho gaúcho daquela região por onde o Marco passou, como se fala algumas palavras na língua espanhola, que outras descobertas nós podemos fazer sobre a Argentina. Então, o Volta ao Mundo ele explora bastante essa parte de aprofundar o conhecimento e despertar aí o gostinho por aprender e conhecer novos lugares. Então, como você percebeu aqui, essa parte do trabalho com as histórias, ela pode ser leve. Aliás, é o que eu sempre recomendo. Todo esse tipo de trabalho que eu estou dizendo aqui para vocês, ele se encaixa no que nós chamamos de não formal. Não é aquele conteúdo que está lá, que é o que precisa entrar no currículo
daquele ano de estudos da criança. Tudo isso vai ser paralelo a esse currículo formal, para que a criança vá ganhando esse gosto pelo aprendizado, vá desenvolvendo a sua formação leitora. Aliás, para esses materiais aqui nós temos até um material complementar, que é todo trabalhando práticas de linguagem, cópia, caligrafia, memorização, tudo com base nas mesmas histórias e capítulos. E a ideia é você ir desenvolvendo habilidades de linguagem, de raciocínio lógico, de pesquisa. E, claro, esse trabalho que é o que nós estamos falando aqui de forma essencial, que é o trabalho de valores, virtudes, cultivo e educação do caráter. Se você tem pouco tempo, você pode ler apenas uma história por mês, por exemplo, que é a proposta do Volta ao Mundo, você trabalhar ao longo de um mês com esse material de forma bem assim, tranquila. Se você tem um pouco mais de tempo, você pode ler uma história ou um capítulo por semana. Já trabalhei por muitos anos nesse formato. E se você quer algo mais intensivo, você pode fazer a leitura de um capítulo por dia, que leva aí de 15 a 20 minutos. E durante o dia você faz aí as conversas sobre as virtudes. Escolhe um dia da semana para fazer o registro de algum ponto que você trabalhou naquela semana, que ficou mais forte. E de repente, uma vez por mês, você cria uma atividade especial de pesquisa, culinária juntos, um passeio para explorar algum tema que vocês aprenderam na história. O importante é que essas conversas, esses momentos juntos, essas leituras e essa viagem pelo mundo da imaginação, não só são momentos que criam e aprofundam os vínculos, mas momentos em que nós temos a oportunidade de mostrar que nós também amamos esse tipo de atitude, esses valores, esses princípios, as orientações que o próprio Deus deixou para serem seguidas. E nós queremos viver todos os dias e colocar em prática essas questões na nossa própria vida também. Então me conta se você já trabalhou com alguma dessas histórias, algum desses clássicos que nós comentamos aqui, qual você gostou mais? Se você tem vontade de trabalhar com material já pronto como esse, seja o estudo das virtudes, os guias que acompanham os clássicos ou o Volta ao Mundo, eu tenho certeza que assim como as centenas de pessoas que já usaram e usam esse material, você vai gostar muito também. Se você tem vontade de se aprofundar nessas questões do seu preparo, a sua formação para ser esse tipo de educador, vem conhecer também nosso programa Filhos Fortes em um Mundo Sem Deus e a Academia Educar com Sapiência, com formação para quem quer ser um educador desse tipo ou trabalhar como um tutor educacional. Fiquem com Deus e nós nos vemos nos próximos vídeos.